da falta do sol, a quinta-feira começou quente em todos os sentidos, hein? Meteorologia registrou a madrugada de mais calor na capital neste início de 2018. O termômetro bateu 22,2 graus. Mas o que esquentou mesmo a cabeça do povo foi a paralisação de muitos trens. E aí milhares de passageiros ficaram na mão no maior sufoco. Greve no metrô. Algumas estações estão sendo reabertas aos poucos, mas tem região na cidade que ainda está totalmente sem metrô, Marcelo Poli. Pois é, aqui na Zona Norte, nenhuma estação da linha 1 azul abriu hoje de manhã. E o resultado foi esse: pontos de ônibus lotados. A vacinação fracionada da febre amarela foi antecipada, vai começar no dia 25. E as filas nos postos de saúde estão gigantescas. Laura Cassano. Tralha, aqui em Guarulhos tinha mais de 3.000 pessoas esperando a vacina num posto que foi montado dentro de uma universidade. Nesse aqui no centro da cidade só é vacinado quem traz a passagem para comprovar que vai viajar. A Corregedoria da Polícia Civil entra nas investigações sobre o atropelamento que matou um idoso na Zona Oeste. Cíntia Toledo. Um carro que é usado por policiais da delegacia do Tatuapé foi encontrado com o para-choque amassado e o para-brisa quebrado. A polícia já sabe que no domingo, dia do atropelamento, esse carro foi usado por um carcereiro. Oi, gente, boa tarde. Dia começou com o metrô operando em poucas estações, menos da metade, hein? Funcionários da companhia começaram à meia-noite uma paralisação de 24 horas. Entre outras coisas, eles protestam contra a concessão das linhas 5 Lilás e da futura linha 17 Ouro. Juntos aqui, mapa ao vivo do metrô sobre a situação. Olha só, das 7 linhas, do metrô em São Paulo, só a amarela que não parou, ó, esse pedacinho aqui, porque ela é administrada por uma empresa particular, os funcionários dela não fazem parte do mesmo sindicato. Então, de acordo com o metrô, informação mais atualizada. Linha azul aqui para você, olha só. A última informação é que ela circulava entre as estações Saúde e Luz, esse pedaço aqui, também parcial. Linha 2 verde, olha só como é que está a situação da linha 2 verde. Funcionando em poucas estações, operação parcial só da Vila Madalena até a Ana Rosa. Linha 3 vermelha do metrô, que atende boa parte da população da Zona Leste, extremamente importante. Só tem trem, minha gente, olha só, da Marechal Deodoro até o Tatuapé. Do Tatuapé para cá, não tem trem na Zona Leste até agora. Canto esquerdo do vídeo, linha 5 Lilás, que atende toda a região da Zona Sul de São Paulo. Capão Redondo funcionando até a estação Adolfo Pinheiro. 3 estações sem trem, por enquanto, também na linha Lilás. E a linha 15 Prata, que é um vai e vem entre 2 estações, está completamente paralisada esse pedaço aqui. Olha só, durante toda a manhã, nossas equipes de reportagem se posicionaram aí em São Paulo para acompanhar a situação dos passageiros. O Felipe Guedes está desde a madrugada na linha 3 vermelha. Felipe, a gente já sabe que não foi fácil ir para o trabalho hoje cedo e, pelo visto, a situação continua complicadíssima, Boa tarde. Oi, Tralha, boa tarde para todo mundo. Continua complicado assim, até porque falta muita informação. Fiquei sabendo agora por você que a linha 3 vermelha está funcionando entre Tatuapé e Marechal Deodoro. Porque aqui na estação Arthur Alvim, de onde a gente fala agora ao vivo, tem esse cartaz aqui no portão, ó, estação fechada devido à paralisação parcial dos empregados, que é o cartaz que está aqui desde cedo. Durante a manhã eles chegaram a colocar um cartaz aqui com todos os trechos que estavam funcionando parcialmente, mas logo depois veio um funcionário do metrô, tirou o cartaz. O pessoal chega até a chamar os seguranças da empresa terceirizada que estão aí dentro, só que eles também não têm informação, entendeu? E aí fica todo mundo aqui do lado de fora. Ou tenta esperar um pouco para ver se volta, porque todo mundo sabe que funciona parcialmente algumas linhas. Ou então vai tentar ir de outro jeito. E a gente sabe que sair da Zona Leste todos os dias para o centro da capital é sempre muito complicado. De carro congestiona, ônibus muito cheio, metrô e trem cheios. Agora hoje, sem o metrô, a CPTM fechou a estação Corinthians Itaquera durante a manhã por questões de segurança. Aí sobraram os ônibus, que já saem daqui sempre muito
muito cheios, né? A gente, ao longo da manhã, acompanhou a luta das pessoas. Agora a gente vê que os pontos ainda estão bem cheios para esse horário, a gente vai mostrar para vocês, até porque os ônibus chegam aqui já lotados. Agora, durante a manhã, foi ainda pior conseguir sair da Zona Leste. Nas estações mais afastadas do centro, na linha 3 vermelha, os passageiros encontraram 2 cartazes durante a manhã. Um mais cedo falando da paralisação parcial dos funcionários e o outro sobre os trechos onde o metrô estava circulando. Durante boa parte da manhã, o metrô só funcionou no centro expandido da capital. Em Itaquera, em Arthur Alvim, na Zona Leste, e na Barra Funda, na Zona Oeste, uma mesma cena. Passageiros tirando foto dos cartazes para justificar o atraso. E olha que quem usa a linha 3 vermelha até tem um caminho alternativo. As linhas 11 Coral e a 7 Rubi. Eu tô aguardando, porque o trem tem até onde eu trabalho, mas tá difícil entrar, né? Tá muito lotado, né? Vou passar, vou ver qual tá a situação. Qualquer coisinha eu vou lá embaixo e retorno, tentar ir de ônibus. Mas os ônibus estavam na mesma situação, pontos lotados, uma luta para entrar na condução. Na cara das pessoas dava para ver a angústia de quem já tinha perdido o horário. Não tem como entrar nessa condição. Esse é o primeiro que a senhora tenta? Não, já é o terceiro. Os ônibus da Operação Paese foram para as ruas, mas também não deram conta. Os fiscais da SP Trans ajudavam a espremer as pessoas até as portas fecharem. Mais um pouco, mais um pouquinho. Vai. Vou porque eu preciso trabalhar. Muita gente foi pedir informação para os funcionários do metrô. Ela falou que não tem ninguém aqui na frente para dar uma informação, para dar uma explicação para a gente. Do lado de fora da estação Arthur Alvim, nós gravamos passageiros embarcando em um ônibus branco, sem identificação nenhuma. E o motorista cobrava caro. Pagou quanto? E ainda tem que conversar com o patrão, né? Dizer que vai chegar atrasado e torcer para não ter o dia descontado. Quem precisou do metrô para sair da Zona Norte ficou na mão hoje de manhã. Nenhuma estação da linha 1 azul abriu. E aí, obviamente, foi um sufoco, né? Para quem mora na Zona Norte de São Paulo conseguir alternativa para sair da região. Vamos ao vivo com o Marcelo Poli. Ele está na estação Santana. Marcelo, e aí, qual é a situação que você encontra por aí, hein? Boa tarde. Que manhã difícil, hein, Trali? Boa tarde para você, muito boa tarde para você acompanhando o SP1. A gente está bem em frente ao portão da sempre movimentadíssima estação Santana, na linha 1 azul aqui na Zona Norte da capital. Zona Norte que não teve nenhuma estação aberta hoje, uma dificuldade danada para quem saía daqui para ir para qualquer outra região da cidade. Aqui a gente se depara com um aviso atualizando a situação em todas as linhas. Você já atualizou, Trali? Aproveita para atualizar a linha onde a gente está, a linha 1 azul, da Luz até a Saúde. São essas estações, esse trecho que está funcionando. Opção de quem mora na Zona Norte para ir para qualquer outra parte da capital. Ou de metrô, que estava fechado, sobra o quê? Ônibus. E aí dá para imaginar a confusão que foi. A gente está, inclusive, num dos pontos de ônibus que ficam bem em frente aqui à estação Santana. Ele estava bem cheio quando a gente chegou. Passaram agora 2 ônibus e deram uma descarregada, que tiraram um pouco a quantidade de gente que tinha aqui nessa estação. A gente acompanhou na estação Tucuruvi e um pouco agora na estação Santana o sufoco das pessoas para poderem chegar ao trabalho. Vamos dar uma olhada na reportagem. São 8h40 da manhã e a estação portuguesa Tietê ainda está fechada aqui na Zona Norte. Essas imagens são da repórter Paula Paiva, do G1. A situação que ela encontrou por ali se repetiu por quase toda a linha 1 azul. Durante boa parte da manhã, só 8 estações entre Luz e Ana Rosa ficaram abertas. A Edivânia tirou foto do aviso sobre a greve para mandar para o patrão. Para mostrar para eles que está tudo em greve aqui, tudo parado. Na estação Tucuruvi, o que mais se via era gente com o celular a postos. E as conversas não eram das melhores, não. Muita gente perdeu o dia de trabalho. Eu estava falando com a minha colega, né, para fechar lá, que eu não vou poder ir hoje, para ela arrumar outra pessoa para ficar no meu lugar. Os ônibus do sistema Paese foram acionados. Qual foi a orientação que você recebeu? Pegar o Praça do Correio e chegar na Princesa Isabel e chegar para o João Dias. Daqui para lá deve ser umas 2 horas de ônibus. Na outra ponta da linha azul, nos arredores da estação Jabaquara, os pontos de ônibus também ficaram abarrotados. Os agentes da SP Trans tinham que dar aquela ajudinha para fechar as portas dos veículos. Vai para o trabalho? Eu estou indo, né? Quer dizer, estou tentando, né? Eu está demais, né? Misericórdia, eu nem sabia disso. Como a Raquel, muita gente foi pega de surpresa pela greve. Quando eu cheguei aqui que eu vi a muvuca, aí eu falei, vixe, cada um tem sua razão. Acho que eles estão no direito de reivindicar deles, mas a gente também sofre com isso, né?
É lógico, né? O povo acaba virando massa de manobra, de pressão nesse tipo de confronto aí. Olha só, linha 1 azul então, minha gente, só tem trem da Saúde até a Luz, hein? A Zona Norte inteirinha até agora está sem uma estação de metrô funcionando. Como a gente já disse aqui no SP1, funcionários do metrô entraram em greve porque são contra a privatização das linhas 5 Lilás do metrô e também da 17 Ouro do Monotrilho. A gente conversou com o Sindicato dos Metroviários e também com o secretário de Transportes Metropolitanos sobre essa situação toda. A categoria contesta a privatização porque a privatização significa precarização das condições de trabalho, como é o caso, né, da linha 4, onde os salários são inferiores, os trabalhadores trabalham em ritmos de trabalho muito superiores e as condições de trabalho desses trabalhadores não permitem que o serviço oferecido seja o mais adequado e o mais útil para o usuário. O metrô presta bons serviços hoje nos serviços que ele opera, e a linha 4 também. A diferença é que a linha 4 talvez nunca entre em greve, né? A linha 4 está sempre operando. Essa concessão dos serviços públicos, por conta dela, nós estamos demitindo nenhum metroviário. Inclusive, no ano passado, nós contratamos 300 metroviários. Esse ano nós vamos contratar mais de 200. Bom, vamos ao vivo agora aqui de volta sobre a situação do metrô. Globocop no ar, César Galvão a bordo. César, que região você sobrevoa e o que é que você observa aí do alto? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Tralli, boa tarde a todos. Nós sobrevoamos agora a zona leste da cidade. É a região mais castigada pela paralisação dos metroviários. Como a linha vermelha só funciona da Bresser em diante, veja o que acontece na Radial Leste neste momento. Ainda tem gente até agora saindo de casa e tentando chegar no trabalho. A Radial Leste está parada desde a região da Patriarca, que é bem no comecinho, até a ligação leste-oeste. Esse é o trecho passando ali do Metrô Penha, o elevado Alberto Badra, o Aricanduva, e seguindo ali em direção ao Tatuapé. Tudo parado, com certeza, dá mais de 1 hora até o centro, Tralli. Linha mais movimentada e a mais importante aí do metrô de São Paulo, né? Uma tragédia isso na quinta-feira. Valeu, César. Daqui a pouco você volta. Thiago Scheuer está aqui comigo para a gente falar da previsão do tempo. Tiagão, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde. Pelo que a madrugada mostrou, o calor parece que voltou mesmo, né? Tava abafado, né, Tralli? Madrugada abafada, manhã abafada, o dia começou com 22,2 graus. O Tralli falou isso aqui no começo do jornal, né? E eu já te digo que foi a maior mínima do ano. Tem duas explicações para esse calor todo. A primeira é que tem menos nuvens no céu nos últimos dias, né? E aí o sol, claro, acaba esquentando mais. A segunda explicação é que todo aquele ar quente que vem da Amazônia está chegando ainda com força, com mais força por aqui. E aí é um paradoxo, porque esse ar quente também deixa um pouco mais encoberto quando ele vem com tudo, né? Vamos olhar as temperaturas, Tralli, de momento, só para você ter. Eu já dei uma espiada antes, mas olha isso aqui, ó. Vamos para Grande São Paulo, vamos passear por Ribeirão Pires, por exemplo. Tá? Vai lá, Ribeirão, abre para mim aí. Vamos lá, 30 graus neste momento. Vargem Grande Paulista, quanto tá lá? 30 também. Você viu, Tralli? Tá quente já nesse momento, né? Isso aí na Grande São Paulo, aqui na capital também, né? E aí eu quero te mostrar que na capital, por exemplo, essas temperaturas máximas, elas vieram aumentando, né? Oscilaram aí pouquinho, né, desde domingo. Olha só, 30,4 e veio, subiu para 30,8 ontem, maior temperatura do ano até então, isso oficial. E aí, 33 de previsão hoje. Aí eu te mostro, como é que se medem essas temperaturas? Por que a oficial, às vezes, é menor do que aquela que eu vejo no termômetro da rua, no meu carro? Por quê? O termômetro da rua, ele tem plástico em volta, tem o sensor ali dentro, esse plástico aquece, está normalmente com asfalto no chão, tudo isso interfere, né, na temperatura que a gente vê no termômetro da rua. A oficial já é medida assim, ó, tem lá no Mirante de Santana, eu já fui até lá ver isso, é uma casinha assim de madeira, segue todos os padrões, pintada de branco, fica a 1,5 metro do chão, o chão normalmente é de terra, grama, então ele não se interfere diretamente com o sol, né? Essa temperatura não recebe essa interferência direta. Aí acaba pegando a temperatura oficial, por isso que a máxima hoje 33. Vamos olhar imagens da capital aqui, Tralli, ao vivo, do céu. Tem bastante nuvem já, como eu falei, muito por causa desse ar quente e úmido que vem da Amazônia também, ele ajuda a reforçar essas nuvens de chuva e tem chance, então, de chuva a qualquer hora, a partir da tarde, inclusive forte aqui na capital e Grande São Paulo, tá? A gente já consegue saber como fica o fim de semana? Já consegue sim, tá? Amanhã ainda vai fazer bastante
bastante calor, com sol ainda logo cedo, só que à tarde a chuva pode vir mais forte do que hoje na Grande São Paulo, tudo por causa de uma frente fria no oceano que vai reforçar ainda mais as nuvens de chuva. Vamos olhar aí sexta, sábado e domingo para a gente encerrar essa previsão. Amanhã a gente deve chegar aos 32 antes da chuva, pode chover bastante, sábado também tem risco aí de bastante chuva, 28, e no domingo sobe para os 30 de volta com pancadas espalhadas. Muito bem, Thiago Scheuer. Deixa chover. É isso aí, gente. Até amanhã, viu? Valeu, querido. Obrigadão. Valeu. Falar de um assunto super sério agora é o seguinte, o número de pessoas mortas por policiais no estado de São Paulo aumentou 19% no ano passado em relação a 2016. Essa informação oficial faz parte aí de dados de uma ONG, né? Relatório de Direitos Humanos divulgado hoje. Em 2017, então, foram registradas 494 mortes, né, causadas por policiais em serviço de janeiro a setembro, esse período aqui. Em 2016 foram 400, portanto um aumento de quase 20%, né? Ainda de acordo com o relatório da Human Rights Watch, esse aumento veio depois de 2 anos de queda. A Secretaria de Segurança Pública diz que não comenta esse estudo porque não conhece a metodologia que foi usada. Falou também que toda ocorrência é acompanhada e monitorada para analisar se a ação do policial foi ou não legítima. Bom, acabou agora há pouco a reconstituição da morte do menino Arthur, de 5 anos. Se acompanhou aqui no SP1, ele foi vítima de uma bala perdida no quintal de casa na noite do Réveillon. Quem acompanhou o trabalho da polícia na Vila Sônia, zona oeste da capital, foi o repórter Gabriel Vendramini. Gabriel, boa tarde. Nenhuma pista ainda do assassino, Gabriel. Quem foi que deu esse tiro pro alto? Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o SP1. Ainda não, viu, Trali? A gente lembra até que a polícia chegou a prender um suspeito, mas foi descartado também. Esse suspeito foi solto porque o exame de balística comprovou que a bala dele não tinha, não era a bala que atingiu o menino, perdão. Aí, falando sobre a reconstituição que aconteceu agora há pouco, durou 2 horas, começou por volta de 10 horas da manhã, terminou agora há pouco, 12:10. O delegado disse que foram ouvidos 5 pessoas aqui, 5 familiares do garoto, o pai, um tio e 3 primos. Um desses primos ainda não estava na investigação, ele começou a participar da investigação hoje, e um desses depoimentos, o delegado não disse qual, divergiu dos outros. Os outros 4 bateram, ele disse que as divergências inclusive foram poucas, e trabalha aí com uma linha de investigação. Ele não disse pra gente qual é essa linha, né? Disse que o tiro não partiu daqui de dentro da casa, isso está descartado, mas ele quer deixar um pouco mais aí fina, né, essa distância de onde a bala pode ter partido, e também qual a direção dessa bala, se ela veio de cima, a distância que ela percorreu. E ele quer tentar diminuir essa linha de distância da bala, viu, Tralha? Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gabriel. Obrigado pelas informações. Resumindo, continuamos na estaca zero. Ninguém sabe quem deu esse tiro pro alto, quem matou essa criança. Que horror isso. Saiu hoje, minha gente, o resultado do Enem. Quem quer estudar numa universidade pública pode agora, então, usar nota para concorrer a uma vaga no site do SISU. Para esse ano, a USP ampliou o número de vagas abertas via SISU. Estudante também vai poder tentar várias universidades federais pelo Brasil. No telão aqui contigo, o calendário, hein? Inscrições no SISU do dia 29 agora de janeiro até o dia 1º de fevereiro. No dia 2, então, já tem a primeira chamada. Do dia 2 até o dia 7, o prazo para entrar na lista de espera. No dia 5 de fevereiro, quem conseguir a vaga já deve se matricular, né, e começar a tão sonhada vida na universidade. Quem não conseguir, tem até o dia 30 de abril para ver se consegue uma vaga na lista de espera. Ou seja, a galera que entrou vai curtir o carnaval feliz da vida. Esse ano, minha gente, olha só, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas, né, para escolher o novo presidente do Brasil. E a gente quer ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Então, a gente está pedindo para você gravar um vídeo, mandar para cá. O repórter Alan Severiano foi até Ibiúna, no interior de São Paulo, para mostrar como é que você deve fazer para que o seu vídeo represente melhor a sua cidade. Ibiúna, interior de São Paulo. Essa é a represa da cidade. E daqui a gente lança uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir a sua mensagem e a de brasileiros dos 5.570 municípios do país. Os recados vão ser exibidos nos nossos telejornais. Você pode ser o porta-voz da sua cidade. Mas como é que faz? Basta gravar a resposta no seu celular. Você deve escolher um lugar conhecido da sua cidade que identifique de onde você está falando, sempre de dia.
você pode pedir para alguém gravar um vídeo para você. Eu vou pedir para o Ronaldo, da nossa equipe, e a pessoa deve ficar assim, a distância de 2 pequenos passos, cerca de 1 metro. E é importante fazer a gravação sempre com o celular deitado, na horizontal, porque assim você mostra melhor a sua imagem e a do lugar que você escolheu. Agora você também pode fazer a gravação usando um bastão de selfie. Lembre de usar o celular sempre na horizontal e de conferir se você e a paisagem ao fundo estão aparecendo. Se você não tem bastão de selfie, não tem problema. Use só o celular, mas sempre conferindo se você e o cenário estão aparecendo bem no visor. É isso, você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo seu nome completo, a cidade onde você está, e aí você responde a pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Legal, né? Para participar, rever as dicas de como gravar o vídeo, é só entrar na nossa página na internet ou acessar diretamente, tá aí para você, o site g1.com.br/que Brasil eu quero, tudo junto. Grava hoje mesmo, deitadinho o celular e manda aqui pra gente. Legal? Vamos agora para o Globocop e voltamos ao vivo com as informações do César Galvão. César, 12:22. Trali, mais um reflexo da greve dos metroviários. A gente está sobrevoando agora a Marginal Tietê no primeiro trecho, ponte aqui da Vila Maria, ponte do Tatuapé, tudo parado em direção a Castelo Branco. E como a Marginal também não anda, para o acesso das rodovias. Veja aí como é que está a Via Dutra nesse momento. Desde a saída da Fernão Dias até a Marginal Tietê, tudo parado. Tem uma outra estrada com problemas também, é a rodovia Ayrton Senna, que a gente vai ver as imagens agora. Está parado, Trali, desde São Miguel Paulista até a entrada da Marginal Tietê. É com você. Eita, nós, Cezão. Valeu, obrigado. E daqui a pouco, vacinação, né? Campanha aí contra a febre amarela foi antecipada para quarta-feira que vem. Enquanto isso, é essa situação. Ó, filas nos postos de saúde de várias cidades da Grande São Paulo estão enormes, intermináveis. A gente volta já já com todos os detalhes para você. Vacinação contra a febre amarela em 54 cidades. Demos essa informação em primeira mão. As doses serão fracionadas, ou seja, divididas, e vão valer por 8 anos. A campanha começa então na próxima quinta-feira, dia do aniversário de São Paulo, dia 25, 4 dias, portanto, antes do previsto. Ontem a Prefeitura de Mariporã confirmou mais uma morte na cidade, são 6 agora no total, e o medo da doença está levando muita gente todos os dias aos postos de saúde em busca dessa vacina. Laura Cassano fala ao vivo de Guarulhos, onde tem vacinação desde novembro do ano passado. Laura, filas imensas e cada vez maiores aí nos postos da cidade, né? Boa tarde. Oi, Trali, boa tarde. É isso mesmo, muita fila, e a principal reclamação por aqui é a falta da vacina. A gente está aqui em frente a esse posto, no centro de Guarulhos. Aqui, a vacinação ela é exclusiva para quem vai viajar. Tem que, inclusive, trazer a passagem para comprovar a viagem. Então, isso está gerando muita reclamação e, mesmo assim, né, as doses distribuídas foram 200 pela manhã, já esgotaram assim que o posto de saúde abriu as portas às 8 da manhã. Então, fica essa peregrinação. O pessoal vai de posto em posto atrás da vacina. A gente lembra então que a vacinação fracionada ela foi antecipada, começa a partir de quinta-feira que vem, vão ser 24 dias de campanha, e é importante a gente dizer, gente, que essa é uma campanha preventiva. Então, ela acontece, né, nas cidades onde o vírus da febre amarela ainda não chegou, em 54 cidades da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e também da Baixada Santista. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é imunizar mais de 8 milhões de pessoas. A gente acompanhou essa busca pela vacina hoje de manhã, então a gente preparou uma reportagem para mostrar para vocês. Dá uma olhada. Às 6 da manhã, a fila para vacinação numa universidade em Guarulhos dava voltas e voltas. Era difícil ver o fim. Muita gente passou a madrugada aqui. Que horas a senhora chegou? 2h10 da manhã. 2h10. Eu era meu marido. E tomou que horas essa vacina? Acabei de tomar agora. 10 para as 10 da manhã. São 1.000 senhas. E tinha mais gente do que isso? Tinha. Bem mais, bem mais. Quem chegou depois das 7 da manhã já encontrou esse aviso na porta. A senha acabou. Ô senhor, eu tô com um pedido aqui, eu fiquei na fila antes de ontem, eu tô com a perna, não tô aguentando. Acabou que horas? 6 horas. 6 horas da manhã acabou? 6 horas. Pararam de distribuir as senhas. Só tem 1.000 doses. Só 1.000 doses, né? E qual que é a orientação
orientação? As pessoas voltaram amanhã. Mesmo com recomendação médica para tomar a vacina, a dona Conceição foi embora sem conseguir tomar a dose dela. Você vai num, acaba, vai no outro, acaba, vai no outro, acaba. Isso é falta de consideração. Em São Paulo, quem dormiu na frente da UBS da Vila das Belezas, na Zona Sul, teve uma péssima surpresa pela manhã. Então, eu cheguei 3 horas da manhã e a informação que a gente tem agora é que não tem vacina até o momento, não sabe se vai chegar a vacina. A PM foi chamada e ficou na frente do posto. A fila dobrava o quarteirão. Em outro ponto da Zona Sul, no Jardim Edite, mais e mais gente vai chegando a cada dia. E na Zona Leste, quem passa em frente ao posto de São Mateus se assusta com a quantidade de pessoas esperando pela vacina. Nossa, deu as voltas no quarteirão e encontrou o começo da fila. Ó, a muvuca na porta. Não adianta, né, gente? Não tem vacina para todo mundo. Essa é real. Não nesse momento ainda. A Secretaria de Saúde aqui de São Paulo disse que já entregou vacina no posto da Vila das Belezas. Confirmou que em alguns momentos pode faltar doses e seringas nos postos por causa exatamente da procura enorme. Que esse mês o número de pessoas vacinadas aumentou 20 vezes em comparação a janeiro do ano passado. Na UBS da Vila Jacuí, região de São Miguel Paulista, zona leste aqui de São Paulo, às 9h15 da manhã as senhas já tinham acabado. Uma multidão se aglomerou na porta. Só hoje foram distribuídas 1.500 senhas. Mesmo quem não conseguiu uma, não saiu de lá, na esperança de poder pegar para o dia seguinte. Olha a loucura que está isso. Porque é o que está acontecendo por ali. Esse rapaz conversou com o produtor William Santos e disse que pegou ontem à noite a senha para hoje. Veja só o que ele disse. Chegou que hora? 9 horas da noite. 9 horas da noite? Quantas pessoas? Que número é essa senha? 306. E por que você resolveu tomar vacina agora? Então tem que tomar. Melhor agora que depois. Cada dia que passa fica pior ainda pouco. Vamos pro alto, vamos pro Globocop, 12h31. César Galvão, onde é isso aí, César? Mais uma fila da vacina, Tralha. Aqui na Penha, na Zona Leste, a gente vê um posto principal aqui. É o comecinho da fila. A gente vê as pessoas aí com paciência, passando calor. Algumas se protegem debaixo da árvore, porque a fila é grande. Pra você ter ideia, está contornando metade do quarteirão inteiro, que é um quarteirão bem grande. As pessoas ficam ali na calçada. Tem gente que está há muito tempo, desde o começo da manhã, nesse lugar. E essa fila dobra essa esquina também e vai para outra avenida. A gente chega até o final dela. Aqui, pelo menos, a gente vê que as pessoas continuam entrando no posto. Tralha. Valeu, César, brigadão. E aqui nas redes sociais, hashtag SP1, você repercutindo toda essa situação. Danilo dizendo, aqui em Itaquera, para ser vacinado, tem que dormir na fila. Uns falam em estado de alerta, outros falam que não há necessidade para quem não está em área de risco. O que fazer? Por enquanto, quem não está em área de risco tem que esperar a vacinação chegar no seu bairro. Essa é a orientação oficial. Para quem não vai viajar para lugares também de risco, pode ficar de boa, esperando. Bruna Cordeiro, hoje antes das 7 da manhã, no posto de saúde de São Caetano do Sul, a fila estava a perder de vista. Posto entre a Avenida Goiás e a Roberto Simonsen. A grande São Paulo inteira está nessa situação. E aqui o Ronald dizendo, fila nos ônibus, metrôs, trens, hospitais para vacina, estamos penando, hein, Tralha? Ronald, a gente está penando mesmo, está no sufoco. Pelo menos a gente está juntos aqui, para falar de tudo isso. E a partir de hoje, olha só, Sistema Público de Saúde da capital vai disponibilizar um medicamento que previne a infecção pelo vírus HIV. Chama profilaxia pré-exposição. É a PrEP, que evita que pessoas expostas ao vírus desenvolvam a AIDS. Esse medicamento começou a ser distribuído em dezembro para 22 cidades. Num primeiro momento, não é todo mundo que pode tomar o anti-HIV. A Natália Ariede tem as informações detalhadas aqui pra gente. Natália, boa tarde. Oi, Tralha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, a gente está falando de grupos de vulneráveis, são eles que são os candidatos a tomar essa medicação. Profissionais do sexo, homens e mulheres trans, homossexuais e casais sorodiferentes, que é quando um tem HIV e o outro não tem. A gente está aqui acompanhando o evento em que ocorre o lançamento da PrEP. As pessoas com esse perfil, Tralha, elas vão procurar os centros onde o tratamento está disponível, vão conversar com um profissional sobre comportamento sexual,
para avaliar se estão mesmo no grupo de risco. E tem um detalhe importante, tem que fazer o teste de HIV antes. Quem é soro positivo não vai tomar a PrEP, porque pode causar uma resistência ao tratamento. E aí, como é que funciona? Toma um comprimido por dia, como se fosse uma pílula anticoncepcional. Ouça aí o que as autoridades disseram sobre a PrEP. É um medicamento que vem para atender uma questão de prevenção ao vírus. Então, antes de uma exposição ao risco da contaminação, a pessoa faz uso da pílula todos os dias e tem uma proteção bastante significativa. Ele é gratuito, né, dado pelos serviços públicos, inicialmente por alguns serviços na cidade de São Paulo. Essas drogas, elas inibem na genitália masculina e feminina a entrada do vírus, porque ela age numa determinada enzima que o vírus tem e o torna inativo. Portanto, as pessoas que tomam essa medicação, uma pílula diária, elas passam a se prevenir contra o HIV. Mulheres a partir de 20 dias da tomada e homens a partir de 7 dias. O Ministério da Saúde distribuiu a PrEP para 10 estados, mais o Distrito Federal. Para o estado de São Paulo, foram 1.200 doses. Aqui para a capital, vieram 660 tratamentos. Parece pouco, né? Alguns militantes dessa área questionam realmente essa quantidade. Eu conversei com a coordenadora de DST/AIDS do estado de São Paulo, que me disse que, apesar de parecer pouco, é suficiente para começar, porque a promessa do Ministério da Saúde é ir repondo conforme a demanda aumentar. 400 pessoas no estado de São Paulo já fazem um tratamento que é como se fosse um grupo de teste com a PrEP. Eu conversei com um rapaz, o Paulo, que está no palco ali nesse momento. Ele toma a PrEP há 3 anos. A medicação pré, né, exposição. Antes disso, ele tomou a pós-exposição, porque tomou um susto, e agora também não deixa de usar o preservativo. Ouça aí o que ele conta. Eu fiz o PrEP porque eu tinha sido exposto ao vírus, o meu parceiro na época me contou que ele tinha, e aí eu fiz o PrEP 30 dias e logo em seguida eu me candidatei e consegui passar nos testes para ser voluntário do PrEP, para minha proteção e para ajudar uma causa que não é muito divulgada, né, que é a exposição ao HIV e a possibilidade de uma proteção ao HIV. Muito bem, olha só, esse mês então o PrEP vai estar disponível em 4 unidades de saúde que já tratam pessoas com HIV na zona sul, oeste e leste aqui de São Paulo. A partir de fevereiro, em outros 10 pontos na capital, no G1 tem todos os endereços para você. Mais importante, minha gente, prevenção, é o uso da camisinha. Isso sim protege e evita um monte de problema em futuro. 12h36, vamos juntos bater um papo com o Doni Denucci, porque infelizmente continuam castigando a nossa Amazônia, né, Doni? Boa tarde. É isso, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. E não é pouco, não. A gente vai falar da extração ilegal de madeira da floresta amazônica, porque, segundo a PF, 11 mil toneladas seriam transportadas para os Estados Unidos e também para vários países da Europa. Esse material todo que você vê dentro do container. O Ministério Público do Rio pediu a transferência do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, para Curitiba. A gente fala qual é a situação dele. Os promotores dizem que o ex-governador tem privilégios ostensivos e gritantes na cadeia de Benfica. Está pronto o relatório da Força Aérea Brasileira sobre o acidente que matou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, isso há 1 ano. Morreu o americano espancado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A agressão aconteceu em dezembro e tudo foi registrado por câmeras de segurança. Uma pesquisa feita em 134 países aponta que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. O país foi ultrapassado pela Alemanha e também pela China. E a gente fala ainda do encontro entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, para discutir segurança e cooperação militar entre os dois países. Tralli. Valeu, Doni. Brigadão. Daqui a pouco a gente está juntos contigo aí no Jornal Hoje. A Sandra que está de volta logo depois do Globo Esporte. Esse é o grande destaque do JH, aliás. Valeu, meu amigão. Ótimo jornal para você. E daqui a pouco, o carro que atropelou e matou um idoso na Zona Oeste no último domingo pertence a uma delegacia do Tatuapé. E ainda a escola que já foi 7 vezes campeã do Carnaval de São Paulo, esse ano vai falar de caminhoneiros na avenida. Vem com a gente, é a Rosas de Ouro chegando aí. 12h41, olha isso, minha gente. Corregedoria da Polícia Civil está investigando se um carro usado por policiais da delegacia do Tatuapé foi o que atropelou um idoso domingo à noite e matou esse senhor.
A gente mostrou esse caso aqui. O senhor Oswaldo Borim, 79 anos, voltava da igreja quando foi atingido por um carro em alta velocidade na rua Heitor Penteado, na Zona Oeste. O motorista não parou para prestar socorro, fugiu e o idoso morreu ali na faixa de pedestre. Cíntia Toledo está na delegacia de Perdizes. Essa história está ficando cada dia mais escabrosa, hein, Cíntia? Boa tarde. Pois é, Tralli, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Estão aqui nessa delegacia os dois carros que a polícia acredita que tenham participado de um racha na Heitor Penteado. São esses dois carros aqui. A polícia acha que o que atropelou o idoso foi esse carro branco. Vamos mostrar aqui como é que tá a frente dele, ó. Dá para ver que a frente tá amassado, o para-brisa aqui quebrado. E aí os policiais foram atrás para descobrir de quem é esse carro. Eles descobriram, Tralli, que esse carro é usado como uma viatura descaracterizada por policiais do 30DP, a delegacia do Tatuapé. Eu estive lá hoje cedo, conversei com um dos delegados e ele me disse o seguinte, que no domingo, dia do atropelamento, esse carro foi usado por um carcereiro com autorização da chefia dos investigadores. Esse carcereiro teria saído para fazer uma investigação sobre tráfico de drogas naquela região do Tatuapé. Na versão dele, ele parou o carro numa rua ali perto da Praça Silvio Romero, também nessa região do Tatuapé. Ele disse que parou o carro por volta das 7h30 da noite, que fez o trabalho dele de investigação a pé e que quando voltou para o lugar onde ele tinha estacionado por volta de 11h30 da noite, o carro não estava mais lá. Ele fez então um boletim de ocorrência de furto, só que detalhe, o atropelamento desse senhor foi mais cedo, foi por volta das 9h da noite. A corregedoria então da polícia entrou nesse caso para investigar, saber se essa versão é verdadeira ou se esse carcereiro teve alguma participação nesse caso, nesse atropelamento do seu Oswaldo Borim, de 79 anos. A gente mostrou esse caso aqui no SPTV, contou um pouquinho da história dele. Um senhor que voltava da igreja quando foi atropelado. Ele pegou o metrô para voltar, atravessou na faixa e infelizmente foi atropelado por esse carro que veio em alta velocidade. Tralli. Valeu, Cíntia. Obrigadão. Vamos continuar acompanhando de pertinho o resultado dessa investigação tão importante aí para esclarecer a morte desse senhor. Obrigadão. Carnaval no SP1 agora, hoje é dia da gente falar da Rosas de Ouro. Rosas de Ouro, escola que nasceu na Brasilândia, uma das maiores campeãs de São Paulo. Aqui no telão você acompanha comigo alguns detalhes da Rosas, né? A equipe roseira, como é chamada pelos integrantes. Rosas já foi 7 vezes campeã do Carnaval de São Paulo, né? A última vitória foi em 2010 e para quebrar esse jejum de títulos, a escola aposta num enredo bem popular. Vai falar da vida e dos sonhos dos caminhoneiros deste país. Esse ano o tema da Rosas de Ouro é o caminhoneiro. Desde quando ele acorda, de madrugada, bem cedinho, quando o galo canta. E as mães ficam ali o tempo todo rezando, porque a estrada tem muito perigo, né? Fica meses sem ver família, né? Depois volta, vê a alegria da família. Meu nome é Edmeia Aparecida de Souza. Leandro Silva, mais conhecido aqui no Rosas como Lion. Eu tenho 44 anos de Rosas de Ouro. Meu nome é Ana Paltrinieri e eu sou diretora administrativa. Mestre Rafael Gordinho. 1, 2, 3! Edmeia é uma baiana, né? Maravilhosa, a gente deve todo o nosso respeito às baianas, à velha guarda. E ela é uma pessoa totalmente emotiva. Vim de lá da Brasilândia, eu vim lá jovem, minha mãe como baiana. Minha mãe foi baiana a vida inteira. Às vezes eu colocava a roupa, mãe, deixa eu pôr sua roupa. Aí eu colocava a roupa dela, ela lá, já se sentiu uma baiana. A gente tem que ter um axé muito bom para jogar para as pessoas olhar para você e sentir bem também. Eu choro à toa. Eu sou alegre, né? Eu gosto de dançar, rodar, brincar com as minhas amigas. Não posso ver nada assim que eu já... Agora mesmo já estou me segurando, porque tá... Eu sou dita como dura mesmo, mão de vaca. Acho que a Ana, que é diretora comercial da escola, ela tem essa fama de racional. Tá dando 7 mil e pouco.
Eu tô tentando achar um outro mais forte, né? Mas não tem, né? Carnavalesco sonha, faz as coisas, depois vem na minha mão, eu preciso olhar. Eu compro o que é necessário, né? Ela é braba, ela pega no pé de qualquer um, ela briga com a gente, ela fala. Mas todo mundo gosta dela, porque é assim que tem que ser. Eita, povo festeiro! Eu sou conhecido como o apaziguador, né? O conciliador, aquele que tem uma briga, vai lá, tenta resolver. Então no refrão primeiro a gente levanta a mão, esquerda pra baixo. Sou diretor de uma ala, mais ou menos umas 120 pessoas. E aí a gente ensaia essas pessoas, ensaia o canto, ensaia os movimentos, porque a nossa ala, por exemplo, é responsável pelo recuo da bateria. Então a hora que a bateria entra no recuo, sobra um espaço, que é um espaço técnico, e a nossa ala que vem cobrindo. Então é um momento bem crítico, é muita tensão, mas a gente ensaiando bastante dá super certo. Ele é criativo, porque ele, cada ano que passa, ele quer uma bossa diferente no samba. A gente implantou um toque dentro da bateria que chama o panijé, que para você entender, tinha um samba que falava Araê, Ajéumbó, Lubagé, Ajéumbó, que é o banquete de Obaluaê, né? E eu, junto com uma pessoa que é do além, acreditem se quiser, uma entidade do candomblé, seu Cumimbará, nós fizemos a bossa do panijé, introduzimos a bossa dentro do samba. Isso foi um desafio, por quê? Porque o toque ele é devagar e a gente teve que acelerar ele ficou desdobrado e 500% do carnaval falava que isso ia dar errado. Até numa entrevista, perguntaram assim, o que você acha que aconteceu? Eu falei assim, eu vou esperar terça-feira, porque eu preciso saber se é céu ou inferno. Né? Graças a Deus foi céu. Maravilha, agora tá certinho aqui para você, ó, informações sobre a Rosas de Ouro, 7 vezes campeã do grupo especial, última vitória em 2010, tentando então sair desse jejum com esse enredo aqui pelas estradas da vida, sonhos e aventuras de um herói brasileiro. Boa sorte então para Rosas, e o SP1 continua nessa série especial do Carnaval de São Paulo, amanhã tem mais. E agora, pra gente finalizar, você repercutindo aqui toda a situação da vacinação da febre amarela, a Fernanda dizendo peregrinação para tomar vacina em Guarulhos, o primeiro da fila chegou às 11 horas da noite de ontem. Aqui a Luciana, a fila virando o quarteirão para tomar vacina na UBS Vila Isolina Mazei. Tá vendo só? Mais gente falando disso aqui. Gilcélio, filas enormes para tomar a vacina do bairro Vila das Belezas, 250 senhas para doses e uma fila gigantesca. E aqui tem gente falando do metrô. O Fernando DJ, minha esposa é gestante, teve que pegar o trem na Dom Bosco, descer na Luz, pegar a amarela para chegar até a República. A gente mora em Itaquera. É o povo honesto, né? Que luta para conseguir chegar ao trabalho, apesar de toda a paralisação do metrô. Terminou o SP1. Vida na universidade. Quem não conseguir, tem até o dia 30 de abril para ver se consegue uma vaga na lista de espera. Ou seja, a galera que entrou vai curtir o carnaval feliz da vida. Esse ano, minha gente, olha só, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas, né, para escolher o novo presidente do Brasil, e a gente quer ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Então a gente está pedindo para você gravar um vídeo, mandar para cá. O repórter Alan Severiano foi até Ibiúna, no interior de São Paulo, para mostrar como é que você deve fazer para que o seu vídeo represente melhor a sua cidade. Ibiúna, interior de São Paulo. Essa é a represa da cidade. E daqui a gente lança uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir a sua mensagem e a de brasileiros dos 5.570 municípios do país. Os recados vão ser exibidos nos nossos telejornais. Você pode ser o porta-voz da sua cidade. Mas como é que faz? Basta gravar a resposta no seu celular. Você deve escolher um lugar conhecido da sua cidade que identifique de onde você está falando, sempre de dia. Você pode pedir para alguém gravar um vídeo para você. Eu vou pedir para o Ronaldo, da nossa equipe, e a pessoa deve ficar assim, a uma distância de 2 pequenos passos, cerca de 1 metro. E é importante fazer a gravação sempre com o celular deitado, na horizontal, porque assim você mostra melhor a sua imagem e a do lugar que você escolheu. Agora você também pode fazer a gravação usando um bastão de selfie. Lembre de usar o celular sempre na horizontal e de conferir se você e a paisagem ao fundo estão aparecendo. Se você não tem bastão de selfie, não tem problema.
use só o celular, mas sempre conferindo se você e o cenário estão aparecendo bem no visor. É isso, você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo seu nome completo, a cidade onde você está, e aí você responde a pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Legal, né? Para participar, rever as dicas de como gravar o vídeo, é só entrar na nossa página na internet ou acessar diretamente, está aí para você, o site g1.com.br/que Brasil eu quero, tudo junto, grava hoje mesmo, deitadinho o celular e manda aqui pra gente. Legal? Vamos agora para o Globocop e voltamos ao vivo com as informações do César Galvão. César, 12:22. Trali, mais um reflexo da greve dos metroviários. A gente está sobrevoando agora a Marginal Tietê no primeiro trecho, ponte aqui da Vila Maria, ponte do Tatuapé, tudo parado em direção a Castelo Branco. E como a Marginal também não anda, para o acesso das rodovias. Veja aí como é que está a Via Dutra nesse momento. Desde a saída da Fernão Dias até a Marginal Tietê, tudo parado. Tem uma outra estrada com problemas também, é a rodovia Ayrton Senna, que a gente vai ver as imagens agora. Está parado, Trali, desde São Miguel Paulista até a entrada da Marginal Tietê. É com você. Eita, nós, César. Valeu, obrigado. César Galvão, a bordo. César, que região você sobrevoa e o que é que você observa aí do alto? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Trali, boa tarde a todos. Nós sobrevoamos agora a zona leste da cidade. É a região mais castigada pela paralisação dos metroviários. Como a linha vermelha só funciona da Bresser em diante, veja o que acontece na Radial Leste neste momento. Ainda tem gente até agora saindo de casa e tentando chegar no trabalho. A Radial Leste está parada desde a região da Patriarca, que é bem no comecinho, até a ligação leste-oeste. Esse é o trecho passando ali do Metropenha, o elevado Alberto Badra, o Aricanduva, e seguindo ali em direção ao Tatuapé. Tudo parado, com certeza, dá mais de uma hora até o centro, Trali. Linha mais movimentada e a mais importante aí do metrô de São Paulo, né? Uma tragédia isso na quinta-feira. Valeu, César. Daqui a pouco você volta. Thiago Scheuer está aqui comigo para a gente falar da previsão do tempo. Tiagão, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde. Pelo que a madrugada mostrou, o calor parece que voltou mesmo, né? Tava abafado, né, Trali? Madrugada abafada, manhã abafada, o dia começou com 22,2 graus. O Trali falou isso aqui no começo do jornal, né? E eu já te digo que foi a maior mínima do ano. Tem duas explicações para esse calor todo. A primeira é que tem menos nuvens no céu nos últimos dias, né? E aí o sol, claro, acaba esquentando mais. A segunda explicação é que todo aquele ar quente que vem da Amazônia está chegando ainda com força, com mais força por aqui. E aí é um paradoxo, porque esse ar quente também deixa um pouco mais encoberto quando ele vem com tudo, né? Vamos olhar as temperaturas, Trali, de momento, só para você ter. Eu já dei uma espiada antes, mas olha isso aqui, ó. Vamos para Grande São Paulo, vamos passear por Ribeirão Pires, por exemplo. Tá? Vai lá, Ribeirão, abre para mim aí. Vamos lá, 30 graus neste momento. Vargem Grande Paulista, quanto tá lá? 30 também. Você viu, Trali? Tá quente já nesse momento, né? Isso aí na Grande São Paulo, aqui na capital também, né? E aí eu quero te mostrar que na capital, por exemplo, essas temperaturas máximas, elas vieram aumentando, né? Oscilaram aí pouquinho, né, desde domingo. Olha só, 30,4 e veio, subiu para 30,8 ontem, maior temperatura do ano até então, isso oficial. E aí, 33 de previsão hoje. Aí eu te mostro, como é que se medem essas temperaturas? Por que a oficial, às vezes, é menor do que aquela que eu vejo no termômetro da rua, no meu carro? Por quê? O termômetro da rua, ele tem plástico em volta, tem o sensor ali dentro, esse plástico aquece, está normalmente com asfalto no chão, tudo isso interfere, né, na temperatura que a gente vê no termômetro da rua. A oficial já é medida assim, ó, tem lá no Mirante de Santana, eu já fui até lá ver isso, é uma casinha assim de madeira, segue todos os padrões, pintada de branco, fica a 1,5 metro do chão, o chão normalmente é de terra, grama, então ele não se interfere diretamente com o sol, né? Essa temperatura não recebe essa interferência direta. Aí acaba pegando a temperatura oficial, por isso que a máxima... Uma delegacia do Tatuapé. E ainda a escola que já foi 7 vezes campeã do Carnaval de São Paulo, esse ano vai falar de caminhoneiros na avenida. Vem com a gente, é a Rosas de Ouro chegando aí. 12:41, olha isso, minha gente. Corregedoria da Polícia Civil está investigando se um carro usado por policiais da delegacia do Tatuapé foi o que atropelou um idoso domingo à noite e matou esse senhor.
A gente mostrou esse caso aqui. O senhor Oswaldo Borim, 79 anos, voltava da igreja quando foi atingido por um carro em alta velocidade na rua Heitor Penteado, na Zona Oeste. O motorista não parou para prestar socorro, fugiu e o idoso morreu ali na faixa de pedestre. Cíntia Toledo está na delegacia de Perdizes. Essa história está ficando cada dia mais escabrosa, hein, Cíntia? Boa tarde. Pois é, Tralli, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Estão aqui nessa delegacia os dois carros que a polícia acredita que tenham participado de um racha na Heitor Penteado. São esses dois carros aqui. A polícia acha que o que atropelou o idoso foi esse carro branco. Vamos mostrar aqui como é que tá a frente dele, ó. Dá para ver que a frente tá amassado, o para-brisa aqui quebrado. E aí os policiais foram atrás para descobrir de quem é esse carro. Eles descobriram, Tralli, que esse carro é usado como uma viatura descaracterizada por policiais do 30DP, a delegacia do Tatuapé. Eu estive lá hoje cedo, conversei com um dos delegados e ele me disse o seguinte, que no domingo, dia do atropelamento, esse carro foi usado por um carcereiro com autorização da chefia dos investigadores. Esse carcereiro teria saído para fazer uma investigação sobre tráfico de drogas naquela região do Tatuapé. Na versão dele, ele parou o carro numa rua ali perto da Praça Silvio Romero, também nessa região do Tatuapé. Ele disse que parou o carro por volta das 7h30 da noite, que fez o trabalho dele de investigação a pé e que quando voltou para o lugar onde ele tinha estacionado por volta de 11h30 da noite, o carro não estava mais lá. Ele fez então um boletim de ocorrência de furto, só que detalhe, o atropelamento desse senhor foi mais cedo, foi por volta das 9h da noite. A corregedoria então da polícia entrou nesse caso para investigar, saber se essa versão é verdadeira ou se esse carcereiro teve alguma participação nesse caso, nesse atropelamento do seu Oswaldo Borim, de 79 anos. A gente mostrou esse caso aqui no SPTV, contou um pouquinho da história dele. Um senhor que voltava da igreja quando foi atropelado. Ele pegou o metrô para voltar, atravessou na faixa e infelizmente foi atropelado por esse carro que veio em alta velocidade. Tralli. Valeu, Cíntia. Obrigadão. Vamos continuar acompanhando de pertinho o resultado dessa investigação tão importante aí para esclarecer a morte desse senhor. Obrigadão. Carnaval no SP1 agora, hoje é dia da gente falar da Rosas de Ouro. Rosas de Ouro, escola que nasceu na Brasilândia. Por que a oficial às vezes é menor do que aquela que eu vejo no termômetro da rua, no meu carro? Por quê? O termômetro da rua, ele tem plástico em volta, tem o sensor ali dentro, esse plástico aquece, está normalmente com asfalto no chão, tudo isso interfere, né, na temperatura que a gente vê no termômetro da rua. A oficial já é medida assim, ó, tem lá no Mirante de Santana, eu já fui até lá ver isso, é uma casinha assim de madeira, segue todos os padrões, pintada de branco, fica a 1,5 metro do chão, o chão normalmente é de terra, grama, então ele não se interfere diretamente com o sol, né, essa temperatura não recebe essa interferência direta. Aí acaba pegando a temperatura oficial, por isso que a máxima hoje 33. Vamos olhar imagens da capital aqui, Tralli, ao vivo, do céu. Tem bastante nuvem já, como eu falei, muito por causa desse ar quente e úmido que vem da Amazônia também. Ele ajuda a reforçar essas nuvens de chuva e tem chance, então, de chuva a qualquer hora, a partir da tarde, inclusive forte aqui na capital e grande São Paulo, tá? A gente já consegue saber como fica o fim de semana? Já consegue sim, tá? Amanhã ainda vai fazer bastante calor, com o sol ainda logo cedo, só que à tarde a chuva pode vir mais forte do que hoje na grande São Paulo, tudo por causa de uma frente fria no oceano que vai reforçar ainda mais as nuvens de chuva. Vamos olhar aí sexta, sábado e domingo para a gente encerrar essa previsão. Amanhã a gente deve chegar aos 32 antes da chuva, pode chover bastante, sábado também tem risco aí de bastante chuva, 28, e no domingo sobe para os 30 de volta com pancadas espalhadas. Muito bem, Thiago Scheuer. Deixa chover. É isso aí, gente. Até amanhã, viu? Valeu, querido. Valeu, obrigadão. Valeu. Falar de um assunto super sério agora é o seguinte, ó, o número de pessoas mortas por policiais no estado de São Paulo aumentou 19% no ano passado em relação a 2016. Essa informação oficial faz parte aí de dados de uma ONG, né? Relatório de Direitos Humanos divulgado hoje. Em 2017, então, foram registradas 494 mortes, né, causadas por policiais em serviço de janeiro a setembro, esse período aqui. Em 2016 foram 400, portanto um aumento de quase 20%, né? Ainda de acordo com o relatório da Human Rights Watch, esse aumento veio depois de 2 anos de queda. A Secretaria de Segurança Pública disse que não comenta esse estudo porque não conhece a metodologia que foi usada. Falou também que toda ocorrência é acompanhada e monitorada para analisar se a ação do policial foi ou não legítima.
Bom, acabou agora há pouco a reconstituição da morte do menino Arthur, de 5 anos. Se acompanhou aqui no SP1, ele foi vítima de uma bala perdida no quintal de casa na noite do Réveillon. Quem acompanhou o trabalho da polícia na Vila Sônia, zona oeste da capital, foi o repórter Gabriel Vendramini. Gabriel, boa tarde. Nenhuma pista ainda do assassino, Gabriel. Quem foi que deu esse tiro pro alto? Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o SP1. Ainda não, viu, Trali? A gente lembra até que a polícia chegou a prender um suspeito, mas foi descartado também. Esse suspeito foi solto porque o exame de balística comprovou que... No termômetro da rua, no meu carro, por quê? O termômetro da rua, ele tem plástico em volta, tem um sensor ali dentro, esse plástico aquece, está normalmente com asfalto no chão, tudo isso interfere, né, na temperatura que a gente vê no termômetro da rua. A oficial já é medida assim, ó, tem lá no Mirante de Santana, eu já fui até lá ver isso, É uma casinha assim de madeira, segue todos os padrões, pintada de branco, fica a 1,5 metro do chão, o chão normalmente é de terra, grama, então ele não se interfere diretamente com o sol, né? Essa temperatura não recebe essa interferência direta. Aí acaba pegando a temperatura oficial, por isso que a máxima hoje 33. Vamos olhar imagens da capital aqui, Tralha, ao vivo, do céu. Tem bastante nuvem já, como eu falei, muito por causa desse ar quente e úmido que vem da Amazônia também, ele ajuda a reforçar essas nuvens de chuva e tem chance, então, de chuva a qualquer hora, a partir da tarde, inclusive forte aqui na capital e grande São Paulo, tá? A gente já consegue saber como fica o fim de semana? Já consegue sim, tá? Amanhã ainda vai fazer bastante calor, com um sol ainda logo cedo, só que à tarde a chuva pode vir mais forte do que hoje na grande São Paulo, tudo por causa de uma frente fria no oceano que vai reforçar ainda mais as nuvens de chuva. Vamos olhar aí sexta, sábado e domingo para a gente encerrar essa previsão. Amanhã a gente deve chegar aos 32 antes da chuva, pode chover bastante, sábado também tem risco aí de bastante chuva, 28, e no domingo sobe para os 30 de volta com pancadas espalhadas. Muito bem, Thiago Scheuer. Deixa chover. É isso aí, gente. Até amanhã, viu? Valeu, querido. Valeu, obrigadão. valeu. Falar de um assunto super sério agora é o seguinte, ó, o número de pessoas mortas por policiais no estado de São Paulo aumentou 19% no ano passado em relação a 2016. Essa informação oficial faz parte aí de dados de uma ONG, né? Relatório de Direitos Humanos divulgado hoje. Em 2017, então, foram registradas 494 mortes, né, causadas por policiais em serviço de janeiro a setembro, esse período aqui. Em 2016 foram 400, portanto um aumento de quase 20%, né? Ainda de acordo com o relatório da Human Rights Watch, esse aumento veio depois de 2 anos de queda. A Secretaria de Segurança Pública diz que não comenta esse estudo porque não conhece a metodologia que foi usada. Falou também que toda ocorrência é acompanhada e monitorada para analisar se a ação do policial foi ou não legítima. Bom, acabou agora há pouco a reconstituição da morte do menino Arthur, de 5 anos. Se acompanhou aqui no SP1, ele foi vítima de uma bala perdida no quintal de casa na noite do Réveillon. Quem acompanhou o trabalho da polícia na Vila Sônia, zona oeste da capital, foi o repórter Gabriel Vendramini. Gabriel, boa tarde. Nenhuma pista ainda do assassino, Gabriel. Quem foi que deu esse tiro pro alto? Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o SP1. Ainda não, viu, Trali? A gente lembra até que a polícia chegou a prender um suspeito, mas foi descartado também. Esse suspeito foi solto porque o exame de balística comprovou que a bala dele não tinha... Vem com a gente, é a Rosas de Ouro chegando aí. 12h41, olha isso, minha gente. Corregedoria da Polícia Civil está investigando se um carro usado por policiais da delegacia do Tatuapé foi o que atropelou um idoso domingo à noite e matou esse senhor. A gente mostrou esse caso aqui, o senhor Oswaldo Borim, 79 anos, voltava da igreja quando foi atingido por um carro em alta velocidade na rua Heitor Penteado, na Zona Oeste. O motorista não parou para prestar socorro, fugiu e o idoso morreu ali na faixa de pedestre. Cíntia Toledo está na delegacia de Perdizes. Essa história está ficando cada dia mais escabrosa, hein, Cíntia? Boa tarde. Pois é, Tralha, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Estão aqui nessa delegacia os 2 carros que a polícia acredita que tenham participado de um racha na Heitor Penteado. São esses 2 carros aqui. A polícia acha que o que atropelou o idoso foi esse carro branco. Vamos mostrar aqui como é que tá a frente dele, ó. Dá para ver que a frente tá amassado, o para-brisa aqui quebrado. E aí os policiais foram atrás para descobrir de quem é esse carro. Eles descobriram, Tralha, que esse carro é usado como uma viatura descaracterizada por
por policiais do 30DP, a delegacia do Tatuapé. Eu estive lá hoje cedo, conversei com um dos delegados e ele me disse o seguinte, que no domingo, dia do atropelamento, esse carro foi usado por um carcereiro com autorização da chefia dos investigadores. Esse carcereiro teria saído para fazer uma investigação sobre tráfico de drogas naquela região do Tatuapé. Na versão dele, ele parou o carro numa rua ali perto da Praça Silvio Romero, também nessa região do Tatuapé. Ele disse que parou o carro por volta das 7h30 da noite, que fez o trabalho dele de investigação a pé e que quando voltou para o lugar onde ele tinha estacionado por volta de 11h30 da noite, o carro não estava mais lá. Ele fez então um boletim de ocorrência de furto, só que detalhe, o atropelamento desse senhor foi mais cedo, foi por volta das 9h da noite. A corregedoria então da polícia entrou nesse caso para investigar, saber se essa versão é verdadeira ou se esse carcereiro teve alguma participação nesse caso, nesse atropelamento do seu Oswaldo Borim, de 79 anos. A gente mostrou esse caso aqui no SPTV, contou um pouquinho da história dele, um senhor que voltava da igreja quando foi atropelado. Ele pegou o metrô para voltar, atravessou na faixa e infelizmente foi atropelado por esse carro que veio em alta velocidade. Trali. Valeu, Cíntia. Obrigadão. Vamos continuar acompanhando de pertinho o resultado dessa investigação tão importante aí para esclarecer a morte desse senhor. Obrigadão. Carnaval no SP1 agora. Hoje é dia da gente falar da Rosas de Ouro. Rosas de Ouro, escola que nasceu na Brasilândia, uma das maiores campeãs de São Paulo. Aqui no telão você acompanha comigo alguns detalhes da Rosas, né? A equipe roseira, como é chamada pelos integrantes. Rosa já foi... Ajudavam a espremer as pessoas até as portas fecharem. Mais um pouco, mais um pouquinho. Vai. Vou porque eu preciso trabalhar. Muita gente foi pedir informação para os funcionários do metrô. Ela falou que não tem ninguém aqui na frente para dar uma informação, para dar uma explicação para a gente. Do lado de fora da estação Arthur Alvim, nós gravamos passageiros embarcando em um ônibus branco, sem identificação nenhuma. E o motorista cobrava caro. Pagou quanto? E ainda tem que conversar com o patrão, né? Dizer que vai chegar atrasado e torcer para não ter o dia descontado. Quem precisou do metrô para sair da Zona Norte ficou na mão hoje de manhã. Nenhuma estação da linha 1 azul abriu. E aí, obviamente, foi um sufoco, né? Para quem mora na Zona Norte de São Paulo conseguir alternativa para sair da região. Vamos ao vivo com o Marcelo Poli. Ele está na estação Santana. Marcelo, e aí? Qual é a situação que você encontra por aí, hein? Boa tarde. Que manhã difícil, hein, Trali? Boa tarde para você, muito boa tarde para você acompanhando o SP1. A gente está bem em frente ao portão da sempre movimentadíssima estação Santana, na linha 1 azul aqui na Zona Norte da capital. Zona Norte que não teve nenhuma estação aberta hoje, uma dificuldade danada para quem saía daqui para ir para qualquer outra região da cidade. Aqui a gente se depara com um aviso atualizando a situação em todas as linhas. Você já atualizou, Trali? Aproveito para atualizar a linha onde a gente está, a linha 1 azul, da Luz até a Saúde. São essas estações, esse trecho que está funcionando. Opção de quem mora na Zona Norte para ir para qualquer outra parte da capital. Ou de metrô, que estava fechado, sobra o quê? Ônibus. E aí dá para imaginar a confusão que foi. A gente está, inclusive, num dos pontos de ônibus que ficam bem em frente aqui à Estação Santana. Ele estava bem cheio quando a gente chegou. Passaram agora 2 ônibus e deram uma descarregada, que tiraram um pouco a quantidade de gente que tinha aqui nessa estação. A gente acompanhou na estação Tucuruvi e um pouco agora na estação Santana o sufoco das pessoas para poderem chegar ao trabalho. Vamos dar uma olhada na reportagem. São 8h40 da manhã e a estação portuguesa Tietê ainda está fechada aqui na Zona Norte. Essas imagens são da repórter Paula Paiva, do G1. A situação que ela encontrou por ali se repetiu por quase toda a linha 1 azul. Durante boa parte da manhã, só 8 estações entre Luz e Ana Rosa ficaram abertas. A Edivânia tirou foto do aviso sobre a greve para mandar para o patrão. Para mostrar para eles que está tudo em greve aqui, tudo parado. Na estação Tucuruvi, o que mais se via era gente com o celular a postos. E as conversas não eram das melhores, não. Muita gente perdeu o dia de trabalho. Eu estava falando com a minha colega, né, para fechar lá, que eu não vou poder ir hoje, para ela arrumar outra pessoa para ficar no meu lugar. Os ônibus do sistema Paese foram acionados. Qual foi a orientação que você recebeu?
a pegar o Praça do Integrantes. Rosa já foi 7 vezes campeã do Carnaval de São Paulo, né? A última vitória foi em 2010 e para quebrar esse jejum de títulos, a escola aposta num enredo bem popular. Vai falar da vida e dos sonhos dos caminhoneiros deste país. Esse ano o tema da Rosas de Ouro é o caminhoneiro. Desde quando ele acorda, de madrugada, bem cedinho, quando o galo canta. E as mães ficam ali o tempo todo rezando, porque a estrada tem muito perigo, né? Fica meses sem ver família, né? Depois volta a ver a alegria da família. Meu nome é Edmeia Aparecida de Souza. Leandro Silva, mais conhecido aqui no Rosas como Lion. Eu tenho 44 anos de Rosas de Ouro. Meu nome é Ana Paltrinieri e eu sou diretora administrativa. Mestre Rafael Gordinho. 1, 2, 3! Edmeia é uma baiana, né? Maravilhosa, a gente deve todo o nosso respeito às baianas, à velha guarda. E ela é uma pessoa totalmente emotiva. Vim de lá da Brasilândia, já vim lá jovem, minha mãe como baiana. Minha mãe foi baiana a vida inteira. Às vezes eu colocava a roupa, mãe, deixa eu pôr sua roupa. Aí eu colocava a roupa dela, ela lá, já se sentiu uma baiana. A gente tem que ter um axé muito bom para jogar para as pessoas olhar para você e se sentir bem também. Eu choro à toa. Eu sou alegre, né? Eu gosto de dançar, rodar, brincar com as minhas amigas. Não posso ver nada assim que eu já... Agora mesmo já estou me segurando, porque tá... Eu sou dita como dura mesmo, mão de vaca. Acho que a Ana, que é diretora comercial da escola, ela tem essa fama de racional. Tá dando 7 mil e pouco. Eu tô tentando achar um outro mais forte, né? Mas não tem, né? Carnavalesco sonha, faz as coisas. Depois, vem na minha mão, eu preciso olhar. Eu compro o que é necessário. Né? Ela é braba, ela pega no pé de qualquer um, ela briga com a gente, ela fala. Mas todo mundo gosta dela, porque é assim que tem que ser. Eita, povo festeiro! Eu sou conhecido como o apaziguador, né? O conciliador, aquele que tem uma briga, vai lá, tenta resolver. Então no refrão primeiro a gente levanta a mão, esquerda pra baixo. Sou diretor de uma ala, mais ou menos umas 120 pessoas. E aí a gente ensaia essas pessoas, ensaia o canto, ensaia os movimentos, porque a nossa ala, por exemplo, é responsável pelo recuo da bateria. Então a hora que a bateria entra no recuo, sobra um espaço, que é um espaço técnico, e a nossa ala que vem cobrindo. Então é um momento bem crítico, é muita tensão, mas a gente ensaiando bastante dá super certo. Ele é criativo, porque cada ano que passa... Do Tatuapé. Eu estive lá hoje cedo, conversei com um dos delegados e ele me disse o seguinte, que no domingo, dia do atropelamento, esse carro foi usado por um carcereiro com autorização da chefia dos investigadores. Esse carcereiro teria saído para fazer uma investigação sobre tráfico de drogas naquela região do Tatuapé. Na versão dele, ele parou o carro numa rua ali perto da Praça Silvio Romero, também nessa região do Tatuapé. Ele disse que parou o carro por volta das 7h30 da noite, que fez o trabalho dele de investigação a pé e que quando voltou para o lugar onde ele tinha estacionado por volta de 11h30 da noite, o carro não estava mais lá. Ele fez então um boletim de ocorrência de furto, só que detalhe, o atropelamento desse senhor foi mais cedo, foi por volta das 9h da noite. A corregedoria então da polícia entrou nesse caso para investigar, saber se essa versão é verdadeira ou se esse carcereiro teve alguma participação nesse caso, nesse atropelamento do seu Oswaldo Borim, de 79 anos. A gente mostrou esse caso aqui no SPTV, contou um pouquinho da história dele. Um senhor que voltava da igreja quando foi atropelado. Ele pegou o metrô para voltar, atravessou na faixa e infelizmente foi atropelado por esse carro que veio em alta velocidade. Trali. Valeu, Cíntia. Obrigadão. Vamos continuar acompanhando de pertinho o resultado dessa investigação tão importante aí para esclarecer a morte desse senhor. Obrigadão. Carnaval no SP1 agora. Hoje é dia da gente falar da Rosas de Ouro. Rosas de Ouro, escola que nasceu na Brasilândia, uma das maiores campeãs de São Paulo. Aqui no telão você acompanha comigo alguns detalhes da Rosas, né? A equipe roseira, como é chamada pelos integrantes. Rosas já foi 7 vezes campeã do Carnaval de São Paulo, né? A última vitória foi em 2010 e para quebrar
quebrar esse jejum de títulos, a escola aposta num enredo bem popular. Vai falar da vida e dos sonhos dos caminhoneiros deste país. Esse ano o tema da Rodas de Ouro é o caminhoneiro. Desde quando ele acorda, de madrugada, bem cedinho, quando o galo canta. E as mães ficam ali o tempo todo rezando, porque a estrada tem muito perigo, né? Fica meses sem ver família, né? Depois volta, vê a alegria da família. Meu nome é Edmeia Aparecida de Souza. Leandro Silva, mais conhecido aqui no Rosas como Lion. Eu tenho 44 anos de Rosas de Ouro. Meu nome é Ana Paltrinieri e eu sou diretora administrativa. Mestre Rafael Gordinho. 1, 2, 3! Edmeia é uma baiana, né? Maravilhosa, a gente deve todo o nosso respeito às baianas, à velha guarda. E ela é uma pessoa totalmente emotiva. Vim de lá da Brasilândia, já vim nela jovem, minha mãe... E homens a partir de 7 dias. O Ministério da Saúde distribuiu a PrEP para 10 estados, mais o Distrito Federal. Para o estado de São Paulo, foram 1.200 doses. Aqui para a capital, vieram 660 tratamentos. Parece pouco, né? Alguns militantes dessa área questionam realmente essa quantidade. Eu conversei com a coordenadora de DST/AIDS do estado de São Paulo, que me disse que, apesar de parecer pouco, é suficiente para começar, porque a promessa do Ministério da Saúde é ir repondo conforme a demanda aumentar. 400 pessoas no estado de São Paulo já fazem um tratamento que é como se fosse um grupo de teste com a PrEP. Eu conversei com um rapaz, o Paulo, que está no palco ali nesse momento. Ele toma a PrEP há 3 anos. A medicação pré, né, exposição. Antes disso, ele tomou a pós-exposição, porque tomou um susto, e agora também não deixa de usar o preservativo. Ouça aí o que ele conta. Eu fiz o PEP porque eu tinha sido exposto ao vírus, o meu parceiro na época me contou que ele tinha, e aí eu fiz o PEP 30 dias e logo em seguida eu me candidatei e consegui passar nos testes para ser voluntário do PrEP, para minha proteção e para ajudar uma causa que não é muito divulgada, né, que é a exposição ao HIV e a possibilidade de uma proteção ao HIV. Muito bem, olha só, esse mês então o PrEP vai estar disponível em 4 unidades de saúde que já tratam pessoas com HIV na zona sul, oeste e leste aqui de São Paulo. A partir de fevereiro, em outros 10 pontos na capital, no G1 tem todos os endereços para você. Mais importante, minha gente, prevenção, é o uso da camisinha. Isso sim protege e evita um monte de problema aí futuro. 12h36, vamos juntos bater um papo com o Doni Denucci, porque infelizmente continuam castigando a nossa Amazônia, né, Doni? Boa tarde. É isso, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. E não é pouco, não. A gente vai falar da extração ilegal de madeira da floresta amazônica, porque, segundo a PF, 11.000 toneladas seriam transportadas para os Estados Unidos e também para vários países da Europa. Esse material todo que você vê dentro do container. O Ministério Público do Rio pediu a transferência do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, para Curitiba. A gente fala qual é a situação dele. Os promotores dizem que o ex-governador tem privilégios ostensivos e gritantes na cadeia de Benfica. Está pronto o relatório da Força Aérea Brasileira sobre o acidente que matou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, isso há 1 ano. Morreu o americano espancado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A agressão aconteceu em dezembro e tudo foi registrado por câmeras de segurança. Uma pesquisa feita em 134 países aponta que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. O país foi ultrapassado pela Alemanha e também pela China. E a gente fala ainda do encontro entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica,